Olá, amados, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo mais um vídeo para nós meditarmos. Hoje vamos meditar num versículo super interessante. Esse versículo está lá em João 15, 16. Aprender um pouco o que Deus quer de nós, o que Deus quer de cada um. Antes disso, como é de praxe, pedir o seu like, a sua inscrição. Ajude-me a prosseguir. Seja um colaborador do Reino do Senhor. Você pode ser um colaborador deixando seu like, deixando sua inscrição para que esse vídeo avance. Tu joga ele para mais pessoas. Existem muitas pessoas carentes de Deus em busca apenas de uma palavra para que ele possa retomar a sua vida diante de Deus e ter uma vida sadia espiritualmente. Hoje eu queria que você olhasse esse versículo que está do lado aí, ó, João 15, 16. E vamos fazer uma análise nesse versículo, ver se você se enquadra dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, dentro daquilo que Deus quer da sua vida. Olha só o que diz aí, ó. Não me escolheste vós, mas a mim, né? Mas eu vos escolheis a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós vemos aí o quê? Que não foi nós que escolhemos a Cristo. Cristo nos escolheu. Cristo nos escolheu. Então, Ele nos chamou. Aí fica aquela pergunta no ar. Para que Ele nos chamou? Por que Cristo nos chamou? E para quê? Tudo existe uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. E Cristo nos chamou para um propósito. Para que nós iremos, vades e dê frutos. O que é frutos? Produzir outros igual a nós somos com Ele. Para que tudo que pedirmos em seu nome ao Pai, Ele nos concede. Ou seja, o que Deus vai nos conceder? Deus vai nos conceder aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, a partir do momento que nós trabalhamos para Jesus dando fruto. Então, Ele vai nos conceder. Então, Ele nos chamou. Cristo nos chama. Cristo chamou a mim, Cristo chamou a você, Cristo chama a todos nós. Existe propósito em cima desse chamado. Veja só o versículo em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Cristo, Ele nos chama dessa forma. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai te forçar a vir. Ele vai falar com você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Se você não quiser abrir a porta, se você não abrir a porta para Cristo, se você não ouvir a voz de Cristo, ele volta. Veja esse outro versículo. Está lá em Mateus 15, 28. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você tem algum problema, você tem que vir a Cristo, porque Ele te chama. É você que tem que ir a Ele. Ele não vai vir até você. Ele vai vir até você e te chamar. Se você ouvir a voz dEle, aí Ele te acolhe. Mas se você não quiser ouvir a voz de Cristo, Ele não vai te forçar nada. Então você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar a atitude de despertar e ir até Jesus. Quantas pessoas Cristo curou porque elas foram até Jesus? Você lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Jesus passava e ela, em sua ansiedade, ela tocou em Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu virtude. E ela foi curada, ela foi até Jesus. Né? Você lembra aquele cego
que foi Jesus, filho de Davi, cura-me. Ele foi até Jesus e Jesus o curou. Então nós precisamos ir até Jesus. Ele nos chama, mas nós precisamos tomar a atitude de ir até Jesus. Ir até Jesus e produzir frutos para que, através disso, tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos conceda. Isso é magnífico, isso é super interessante, essa relação nossa com Deus, essa intimidade nossa com Deus. Quando nós nos unimos a Jesus. Muita gente diz que tem Cristo no coração, mas não tem atitude, né? Não tem atitude. Não adianta ter um pé de laranja, ser um pé de laranja, se não dá laranja. Para que serve um pé de laranja que não dá laranja? Para que serve um pé de manga se não produz manga? Não serve para nada. Estar em Cristo é produzir frutos cristãos, frutos de amor. Vamos ver mais um versículozinho, ó. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para que Cristo nos chama? Por que Cristo nos chama? Para que nós, através dele, sejamos pescadores de homens. Ou seja, produzimos outras pessoas, trazemos outras pessoas para próximo dele, do Senhor, de Jesus. Nós vamos lá, buscamos essas pessoas que estão nas sarjetas, essas pessoas que estão em seus vícios, essas pessoas que estão em suas prostituições, essas pessoas que estão desanimadas da vida, passando dificuldade, doenças graves, qualquer tipo de doença. Nós vamos lá pescar essas pessoas e trazer para próximo de Cristo, através da palavra, para que elas possam ser restauradas, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, porque as doenças que nos acometem, a maioria delas são provenientes de um corpo espiritual adoentado, né? Então, produz em nós, o espírito adoentado produz em nós doenças. Então, Jesus nos chama para isso, para que sejamos pescadores de homens. Eu faço uma pergunta para você. Você já é pescador de almas? Você tem levado a palavra de Deus? Você tem falado para os outros sobre Jesus? Você tem buscado apresentar um Deus que restaura, que renova a cada dia os corações, a vida, renova a saúde e que traz vida eterna para nós? Se você tem feito isso, meus parabéns. Você é um pescador de homens, conforme disse Jesus. Você é um seguidor de Cristo. Você é aquele ao qual Deus chamou e você ouviu a voz. Vamos na análise. Mais um versículo. Aqui ele se encontra também em Mateus, capítulo 10, versículo 33, que diz assim, ó: Entretanto, qualquer que me negar diante dos homens, das pessoas, também eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantas pessoas têm negado a Cristo? Quantas pessoas têm vergonha de falar de Cristo? Tem gente que tem vergonha. Falar de Deus, falar da Bíblia, para ele é vergonhoso, né? O jovem é paganico. Não, falar de Deus não é. Tem gente que fala para mim o seguinte: você tem que procurar divulgar os seus vídeos, né, com o seu público. Meu público é todo mundo. Meu público é geral. Não existe um público específico. É o homem. Meu público é o homem. O animal não vai ser, mas o homem é qualquer um que queira ouvir a voz de Deus. É por isso que eu levo a palavra do Senhor. Eu sou um pescador. Nem sempre eu pego o peixe, mas eu jogo a minha rede. E o peixe que vier eu acolho. De todo o meu coração. Então eu sou um pescador. E muitas vezes pessoas têm negado a Cristo. Pessoas têm vergonha de falar de Deus. Pessoas têm vergonha de sair na rua para evangelizar. Cristãos.
Mas ele não vai na rua para evangelizar, ele tem vergonha, porque ele não tem uma vida cristã que condiz, né? Dele estar lá na igreja ou estar diante de Deus. Mas aí ele tem vergonha, ele nega Jesus. Negamos a Jesus como quando negamos uma esmola a pessoas carentes, necessitadas. São aquelas que ficam pela rua, muitas vezes você vê mendigo aí, que forte, né? Pedindo esmola. Se você der esmola àquele mendigo, você vai acabar sustentando ele e seus vícios. Ele cheio do álcool, né? Ele precisa de um tratamento, não de esmola, mas de um tratamento para curar os seus vícios. Mas existem outros, não, amados, que passam fome, vão para os sinais, estão nas ruas, nas calçadas, mulheres, crianças, idosos, estão ali, com família, que família abandonaram, que estão ali, necessitando de uma ajuda. E muitas vezes a gente passa, nem dá atenção, nem joga uma moedinha para nós não faz falta, né? E se eu como um pão, 2 pães, eu posso comer um, deixar um com ele. E assim que nós deveríamos fazer. E nós negamos a Cristo em vários aspectos. Neste, daquele que nós não queremos ouvir a palavra. Acredite se quiser. Mas tem gente, quando eu envio este vídeo, os meus vídeos, eles me xingam. Você não acredita? Mas isso acontece. Eles me xingam. Quero saber não. Quero saber disso aí não. Tem outros não. Tem outros que glorificam, né? Glória a Deus. Outros me xingam. Ele nega a Deus. Mas eu não me importo com isso não. Continuo enviando, né? E para terminar esse vídeo, nós vamos falar sobre o versículo lá em Apocalipse, capítulo 29, versículo 12. Presta atenção. Eis que venho em breve, diz Jesus. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus diz, eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um conforme o que você fez. O que você fez? Qual o fruto que você deu? O que eu fiz? Qual é o fruto? Isso é individual. Jesus disse que vem com esta recompensa. Se eu muito fiz, muito recebo. Se eu pouco fiz, pouco recebo. Se eu nada fiz, nada recebo. É dessa forma. E que nós possamos olhar esses versículos, olhar a palavra de Deus, ver como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus é amor, como Deus nos ama. E um mundo cheio de maldade, cheio de malícia, Ele está aqui a nos chamar, para que nós possamos conhecer o Teu reino. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar bênção em sua vida, que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, para que Ele coloque dentro de ti a palavra dEle, que é viva e eficaz, transformadora e renovadora e restauradora, para que você viva com intimidade com Deus, para que você sinta a presença dEle todos os dias, para que você tenha segurança em nosso Pai. Amém? Fique com Deus, meu amado. Não esqueça, deixe o seu like. Não esqueça, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para mim. Em nome de Jesus, compartilhe lá nas suas redes sociais, no seu Zap, no seu Facebook. Compartilhe para mim, joga ele para frente, né? Seja um colaborador do Evangelho do Senhor, do Reino de Deus. Amém?